Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Antes de eu trazer a palavra, a Odete queria que Deus falasse com ela mais um pouco. E quando eu comecei a ensaiar esse louvor, há 2 meses atrás, já me vinha a Odete na cabeça. Antes mesmo dela me chamar para pregar. Então, que Deus fale com você mais um pouquinho. Jesus, como tu vês, estou de novo aqui, buscando alguma coisa para mim. A minha vida contigo é mesmo assim. É Jesus. Só tu me entendes e conhece o meu coração. Escuta agora minha aflita oração. Somente em ti sei que encontro solução. Jesus, se agora eu chorar, não sabe suportar a grande compaixão que tu tens dado a mim. Jesus, neste momento já começo a sentir que a resposta já chegou até a mim. Estou chorando porque sei que estás aqui. É Jesus. São tantas lutas que começo a pensar que vou parar e não vou mais continuar. O sofrimento está me consumir. É Jesus. Ai, me lembro que tu és advogado e que estás sempre presente do meu lado. Te conto tudo, meu socorro vem de ti. Tens dado a mim.
estou chorando, porque sei que estás aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bom, depois de choro, antes de eu falar a palavra para vocês, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre se vocês estão prontos para passar por uma coisa depois que Deus estiver nos julgando naquele momento. Será que vocês estão prontos para serem negados por Jesus? Será que vocês estão prontos para naquele momento Ele chegar para vocês e falar: aparta-te de mim que não vos conheço? Porque na maioria das vezes é o que fazemos com Ele. Na maioria das vezes é o que fazemos com a palavra. Nós deixamos lá em cima da mesa, colocamos em cima do armário. Porque isso aqui não é só um livro. Isso daqui não é só páginas escritas. Isso aqui é Jesus. Isso aqui é a nossa salvação. Nós somos privilegiados por andar com a Bíblia hoje em dia. Porque em alguns países já se vê que não se pode nem falar sobre o nome de Jesus. E nós, não falo das pessoas que estão lá fora, eu falo para quem está aqui dentro. Para nós que erramos aqui dentro, que aqui dentro não deveria ser errado. Porque Deus fala pra gente que dentro da casa do Senhor tem que ser correto. Que dentro da casa do Senhor tem que ser certo, tem que ser santificado. Para subir aqui em cima tem que se santificar. Ninguém sobe aqui de qualquer jeito. Ninguém pode subir aqui de qualquer jeito. A casa do Senhor é uma casa santa. E não podemos estar na casa de Deus de qualquer jeito. Não podemos estar na casa de Deus na mentira, no teatro. Eu vou fazer porque tem que fazer. Não, faça de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. O que adianta eu subir aqui em cima e falar para vocês: ó, façam assim, assim, assado, e eu não fazer? A palavra que eu pedi para o Senhor, claro que não é eu que escolho, né? Mas baixa um pouquinho o fundo, Caio, por favor. Aleluia. Antes da Odete me chamar para ministrar a palavra, mês passado, tu me convidou? Naquele mês, eu ia para Piraberaba com a Odete fazer algumas coisas. E aí ela começou a contar sobre um cara que ela viu na rua, um mendigo que ela viu na rua. E ela falou assim: observe que ele pede as coisas ali na verdureira, mas ele pega só o necessário para aquele dia. E daí eu comecei a perceber, né? E ela falou assim: observe. E eu vi que naquele momento Deus estava falando comigo para que eu observasse. E logo após isso ela começou a me falar, ela falou: você vai ministrar a palavra, tá? E daí Deus começou a falar ali comigo na mesma hora, que era para mim observar a minha volta, observar a mim mesma, para que eu pudesse estar entregando uma palavra dele para vocês.
E durante essas semanas que se passaram, durante esse mês que se passou, eu falhei muitas vezes para com a palavra do Senhor. Eu falhei muitas vezes. Eu tenho o costume de fazer o devocional todos os dias. E nesse mês não foi todos os dias em que eu fiz. E naquele momento eu parei para pensar, eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? Ele me tirou lá de onde ele tinha que me tirar para mim estar fazendo isso? Será que eu estou pronta para ele estar me negando um dia? Porque um dia ele pode me negar. Nós temos convicção da nossa salvação, mas quando a gente chegar lá, você tem certeza que ele não vai te negar? Porque eu falo por mim, nós negamos ele todos os dias. Eu tô com pressa. Eu preciso fazer tal coisa. Não dá tempo. E se naquele dia a gente falar, tem misericórdia, não vai dar tempo. E aí? A gente vai pro inferno? Foi-se as obras que fizemos. Foi-se as almas que ganhamos. Não vai adiantar nada. Eu não sou nada estando aqui em cima. Eu aprendi com o pastor Rogério que eu não sou nada. Eu posso fazer de tudo, de tudo, de tudo. Mas uma murmuração me leva para o inferno. É verdade. Se no dia que eu morrer eu murmurar, ai meu Deus, eu estou morrendo, misericórdia. Pronto, fui. Acabou a salvação. Então que viemos vigiar nas nossas palavras. Não só nas palavras, mas nos nossos pensamentos. Porque os pensamentos são os que nos matam. Mas o que matam é outra pessoa também. Porque com uma palavra eu te levanto e com uma palavra eu também te derrubo. Então, para quem está aqui dentro, para quem é do ministério, de qualquer ministério, a casa do Senhor não é casa de brincadeira. A casa do Senhor não é para ficar brincando aqui dentro. Glória a Deus. Isso não é brincadeira. Porque quem está lá fora brinca, mas para sair da mão do diabo é facinho. Mas para sair da mão de Deus é outra coisa. E aí, como que você vai sair da mão de Deus? Voltar para o diabo você não pode. Porque se você escolher, você já sabe para onde você vai. Eu vejo, por exemplo, do meu pai. Ele antes, ele não estava nem em nada. Viajava. Se morresse, morreu. Sofresse acidentes, sofreu. Aí depois que aceitou Jesus, que teme ao Senhor todos os dias, misericórdia, se eu morrer e não estiver na presença de Deus, aí ele tem medo de morrer. E é o que devemos ter, não o medo da morte, mas simplesmente o medo de morrer sem a presença de Deus. Como que a gente vai fazer se a gente morrer sem a presença de Deus? Então que venhamos a vigiar nas nossas palavras, porque aqui é a casa santa. Aqui o poder de Deus, ele habita aqui nessas paredes. É só um lugar, mas ele habita aqui dentro. Aqui é um lugar santo. Então que venhamos a estar certos aqui dentro, e não de brincadeira, porque Deus não é brincadeira. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão com calor? Tá quente, né? Não? Não? Não tá quente? Aleluia. Ah tá, porque eu ia falar que no inferno vai ser pior. Bem pior. Bom. Aleluia, Jesus. Deus me deu várias palavras e agora eu não sei qual eu escolho. Jesus. Bom, peço
que os irmãos abram as vossas Bíblias em João, capítulo 5. Versículo 16 em diante. Glória a Deus. 17 em diante. Aleluia. Amém? Amém. Aqui por cima, falando um pouco para vocês, aqui no meu tema está escrito: Jesus defende a sua igualdade com o Pai. E aqui está escrito no versículo 17: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele fez, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai ninguém julga, mas deu o Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Não a honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não trará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o seu Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe poder para exercer juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem toda hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glória a Deus. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho de verdade. E porém não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era da candeia ardente e resplandecente, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que a de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar são as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou a mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele em que enviou, não credes a vós. Examinai as Escrituras, porque
vós cuidei é ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para ter desvida. Não recebo a honra dos homens, mas bem conheço que não tendes a vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, esse vos aceitareis. Como podeis vos crer, recebendo a honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há quem vos acusa, Moisés, em que vos esperais, porque vós cresces em Moisés. Crereis em mim, porque em mim vos escreveu ele. Porque não credes nos escritos, como credes nas minhas palavras. Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra é um pouco extensa. Ela diz sobre que Jesus é a mesma coisa que Deus. Ele veio para nos salvar. Ele deixou da glória dele. Ele deixou no céu. Nós não sabemos como é o céu, mas ele deixou tudo que tinha lá para vir salvar. E desde quando a gente daria algo nosso por alguém? Eu não daria o meu filho para morrer por alguém, mas ele nos amou tanto que ele deu o filho. E esse filho, ele faz de tudo por nós. Ele está ao nosso lado mesmo quando nós não queremos. Ele está sempre naquele momento. Aqui ele fala de Moisés. Moisés, ele foi um homem que Deus falou praticamente cara a cara com ele. Moisés era amigo de Deus. Em que Deus parava uma nuvem sobre ele no deserto, sobre o lugar santo em que ficava Moisés, e falava com ele. Por que ninguém achou o corpo de Moisés? Porque o ser humano, desde aquela época, eles são muito idólatras, assim como nós. Se alguém faz algo a mais para nós, a honra é toda da pessoa. Mas a honra tem que ser de Deus. A glória tem que ser de Deus. E ele não foi encontrado o seu corpo porque Deus sabia em que o povo israelita poderia fazer uma estátua de Moisés e adorar aquela estátua. Porque eles não viam Deus como Deus. Eles só viam as obras em que Deus fazia outras pessoas fazer. Aqui ele fala de Moisés. E lá em Êxodo, não me lembro muito bem o versículo, mas ali depois que o povo saiu do deserto, eles passaram 4 dias andando e ficaram com sede. E eles clamavam a Moisés para que Moisés clamasse a Deus para que Deus provesse a água para eles. E Deus naquele momento ele enviou a Moisés um caminho onde ele encontrou um riacho chamado Mara. A palavra Mara, ela significa amarga. Está aí o nome do rio. O rio se chamava Mara. E esse rio, na Bíblia mesmo diz que esse rio ele tinha águas amargas. E o povo murmurou. Mas, se você for ver, hoje em dia, esse rio realmente existe. E as águas realmente são amargas. Mas na Bíblia diz que Deus fez com que caísse
uma certa árvore para que as águas ficassem mais doces e as pessoas pudessem tomar, os israelitas pudessem tomar. E naquele momento a água ficou boa e o povo bebeu a água. Mas hoje em dia, se você pesquisar, as águas Mara, elas continuam amargas. Mas por que elas são amargas? Embaixo dessas águas é cultivada pelo próprio rio. São cultivadas ervas que curam, que são amargas. Naquele momento em que Deus fez com que eles saíssem do Egito e ficassem com sede, e levou eles até esse riacho, as águas amargas tinham produtos medicinais para que eles pudessem se curar com aquelas águas. Mas não. O que eles preferiram fazer? Reclamar. Muitas vezes nós reclamamos da própria cura, porque Deus nos dá coisas que nós não queremos. Ele nos dá remédio que nós não queremos. E o que a gente faz? A gente reclama. Pede uma coisa mais doce, uma coisa mais fácil de se engolir. Mas não é assim que funciona. Deus teve misericórdia do povo israelita, mesmo sabendo que eles o negariam mais tarde. O povo era para ter andado bem pouquinho. Vocês sabiam? Que o povo israelita era para ter andado bem pouquinho. Mas por conta da murmuração, eles habitaram 40 anos no deserto. Para que aquela geração morresse e viesse uma geração nova. Para que aquela geração nova viesse a entrar a Canaã, que era a terra prometida, que Deus prometeu a Abraão. Mas eles morreram, eles não desfrutaram do que eles tinham direito de desfrutar. Por quê? Eles reclamaram. Muitas vezes reclamamos da cura, reclamamos do caminho, mas às vezes é pra gente chegar bem rapidinho e a gente reclama. Às vezes é pra gente a bênção tá bem aqui na minha frente e reclamar: ai meu Deus, tô demorando demais. Pronto, você vai ficar mais um tempo. E é capaz que Deus nem te dê, conforme tu vai reclamando. Porque nós não podemos habitar no deserto. Muitas pessoas, elas habitam no deserto. Elas se acostumam com o deserto. Porque elas reclamam tanto em que o deserto está ruim e que o deserto não passa, sendo que elas podem passar o Mar Vermelho antes mesmo do tempo. E que Deus quer falar aqui para vocês nessa mensagem: que venhamos a vigiar nas nossas palavras. Nós que estamos aqui dentro devemos dar exemplo para as pessoas que estão lá fora. Devemos dar exemplos para nós mesmos. Um dia desses, com o irmão Carlão, ele citou um versículo da Bíblia que está em Tito. Tito, capítulo 2, que fala aqui sobre nós que estamos aqui dentro. Nós estamos realmente sendo exemplo para as outras pessoas. E ele nos repreendeu naquele momento. Quando nós nos convertemos, a gente começa a falar diferente, a gente começa a se vestir diferente. E daqui a pouco tá todo mundo falando: eita, olha lá, tá com cara de crente já. Mas não adianta ter a cara de crente e a boca do mundo. Não adianta aqui na igreja da glória e lá em casa falar palavrão. Não adianta sair daqui e falar: ah, não gostei da pregação, porque não sei o que é. Não adianta. A partir do momento que você pensa mal do seu
você já pecou e já perdeu a bênção. E em Tito 2, ele fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes são na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente o jovem que sejam moderados, em que te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra a incorrupção, gravidade e sinceridade, a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os seus servos a que se sujeitam aos seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo e não defraudando, antes mostrando a tua boa lealdade, para que em tudo seja ornamente de doutrina de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente, aguardando bem-aventurada a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, ao nosso Salvador Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós, a nos remir toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Fala disso, exorta, repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Quando o pastor fala aqui em cima, vocês têm que respeitar uns aos outros. Vocês têm que amar uns aos outros. Vocês têm que amar como Cristo amou. É difícil, mas a gente tem que fazer isso. Porque se Ele nos amou, mesmo nós temos todo errado assim, quem somos nós? De novo, nós não somos nada. Se a gente não amar quem está do nosso lado, na nossa igreja, como que a gente vai amar as pessoas que estão lá fora ainda no mundo? Como que a gente vai salvar as pessoas que estão lá fora ainda se a gente não ama o nosso irmão que está do nosso lado na igreja? Como é que a gente vai dar boas obras, sendo que a gente não faz boas obras lá fora? E nem aqui dentro. Como é que a gente vai fazer alguma coisa para as pessoas lá de fora se a gente não faz aqui dentro? Se comungamos, bebemos a ceia com ódio no coração, se bebemos a ceia de nariz virado por mão, se bebemos a ceia sem dar perdão de verdade para outro irmão, como que a gente pode dar as nossas boas obras para as pessoas que estão lá fora? Nós não somos nada. A única coisa que a gente tem que fazer na igreja é amar o nosso irmão. Amar. Perdoar. Ó, Priscila. Ó, Priscila. A gente
gente podia, eu e a mãe podia muito bem, desistir dessa daí. Não quer nada com nada. Te fala e... de novo. Aí chega lá, por que isso, por que aquilo? A gente podia ter desistido da Priscila. Mas não, a gente não desistiu da Priscila. Glória a Deus. A Priscila hoje está aqui. Ela veio de livre e espontânea pressão. Mas ela veio, brincadeira. Ela veio porque ela quis vir mesmo. Mas a Priscila, a gente falava com ela. Eu não dou exemplos só da Priscila. Falo de mim mesmo. Se minha mãe tivesse desistido de orar por mim, eu estaria aqui hoje? Não estaria. Se eu tivesse desistido de orar pelo meu marido, ele estaria aqui hoje? Não. Se nós tivéssemos desistido de nós mesmos, a gente estaria aqui hoje? Não. A gente não estaria aqui hoje. A gente tem que pensar todos os dias: como que eu estou negando Jesus hoje? A gente tem que confundir o inimigo todos os dias. Acordou triste? Abriu o olho? Faz o que você não quer. Passa o dia falando: eu não quero fazer tal coisa, e faz. Começa a ter a Aldete na sua cabeça: eu não vou fazer. Aí daqui a pouco tá lá a Aldete fazendo. Eu não quero orar hoje. Dobra teu joelho sem falar nada. Fica lá até teu joelho, você não sentir mais teu joelho. Vamos ver se Deus não vai falar com você. Jesus, não quero cantar hoje. Aí tu abre a Bíblia. A mim todo louvor e toda honra. Tem que louvar. Não quero cantar louvor hoje. Vai lá e coloca louvor. Porque a gente tem que confundir o inimigo. Às vezes o inimigo somos nós mesmos. Eu não quero fazer. Não vou fazer hoje. Eu não quero. Não. Hoje eu não estou bem. Mas se você não está bem, é Jesus que você tem que procurar mesmo. Porque se você não procurar Jesus naquele momento, você não vai ficar bem. O meu marido sabe. Todas as vezes que eu falo: amor, eu acordei mal hoje. Ele: você já orou hoje? Você já fez seu devocional? Amor, não estou bem. Você já falou com Deus? Porque eu não posso fazer nada. Ele pode. Eu não posso fazer nada. Já te dei comida, já te dei carinho, já te dei beijo, já te dei tudo. Ele não está melhor? Vai falar com Deus? O que você está esperando? Está esperando ficar pior? É que nem eu puxei a orelha dele também. Não é só eu que tenho que levar, né? Que nem eu puxei a orelha dele também. Você já: amor, não tô bem, tô com a cabeça ruim, que não sei o quê. E não sei o que eu faço, não sei o que lá do trabalho. Eu falei: você já pediu direção de Deus? Você já perguntou pra Deus se você pode fazer tal coisa? Você já perguntou? Não. Então vai orar. Não me incomoda, vai orar. Porque muitas vezes a gente busca no outro que só tem em Deus. A gente busca uma palavra de aconchego. Eu chego pra Odete: Odete, fala uma palavra de Deus aí pra mim. O que Deus vai falar pra mim hoje? A gente busca por profetas que às vezes Deus que tá ali do teu lado falando com você na Bíblia, com um versículo da Bíblia. E a gente procura profetas. Porque o profeta de Deus vai falar comigo. Mas se Deus não está falando com o profeta está falando do quê? Da carne. Está falando dele? Está falando que ele sabe, muitas vezes. Não estou falando que aqui tem. Estou falando que no momento em que a gente precisa realmente de Deus, a gente busca por outras coisas. Deus pode falar com a gente de qualquer forma. No dia em que, um dia antes eu estava ruim, no domingo, cheguei no domingo, um dia antes, no sábado, eu não tinha feito devocional. E naquele momento, chegou no domingo, de manhã, eu levantei ruim. Falei: meu Deus, tá pesado. E fui no banheiro, como eu vou todos os dias. Sentei no banheiro, aí daqui a pouco, um feixinho de luz assim. Aí sabe quando você vê aquelas
aquelas poeirinhas na luz assim? E daí naquele momento Jesus começou a falar comigo. Ele falou, eu não me afastei de você não. Eu ainda tô aqui. Quem se afastou de mim foi você, não fui eu. Eu habito no mesmo lugar. A partir do momento que você convida Jesus para a tua casa, Ele vai estar ali todo instante. Todo instante Ele vai estar ali. Mas somos nós que nos afastamos dEle. Somos nós que deixamos lá na mesa, como eu disse no início, nós deixamos a palavra na mesa, deixamos lá no armário, no criado mútuo do lado da cama. Deixamos lá. Ah, eu já não vou ler a Bíblia. Mas às vezes a tua resposta está ali. E muitas das vezes a resposta vai estar ali. Muitas das vezes. Claro que Deus usa profetas dessa terra, senão não existiriam profetas. Claro que Deus usa o pastor, mas muitas vezes Ele quer nós mesmos. Ele quer usar nós mesmos e quer falar cara a cara conosco, mas nós não queremos. Porque damos a honra a outras pessoas. Nós damos a honra para outras pessoas. Vocês estão entendendo? Para outras pessoas, damos a honra para o celular. Liga para o pastor, 3 horas da manhã. Ai, pastor, ora por mim. Ora você. Deus não te deu autoridade para estar orando? Deus não te dá autoridade todos os dias? Claro que muitas vezes é uma coisa impossível, que daí o pastor tem que intervir. Porque ele é a nossa cobertura espiritual. Amém. Ele é a nossa cobertura. Mas muitas das vezes Deus quer usar nós mesmos. Ah, o meu marido está brigando comigo, ele está endemoniado. Bota a mão na cabeça do teu marido, repreende ele. Aleluia. Ai, está dando errado, as coisas estão quebrando em casa. A tudo dai graça. Mês passado, mês retrasado, a gente faz uns 2 meses que está sem forninho. O forninho estourou, do nada. Se fosse antes, eu já botava pra fora, já jogava lá fora. Mas não, eu vou fazer o quê? Quebrou. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça. E Deus sempre faz no tempo dele. Esses dias eu testemunhei sobre uma pia. Uma pia eu testemunhei. Porque a gente não tinha pia ainda. A gente se virava como a gente podia. Porque a gente já se virou com menos do que isso. Então aquilo ali pra nós não era nada. Mas Deus faz as coisas de maneiras misteriosas. Demorou 8 meses, né, vida? 8 meses pra gente conseguir uma pia. Chegou no dia, o Reginaldo foi dar a pia pra gente. Ele falou, irmão, não vou dar aquela pia pra você não. Você merece mais do que aquilo. Eu vou comprar uma pia nova pra vocês. Comecei a chorar. Uma pia nova. Já botei um monte de louça que não estava suja lá, já botei pra lavar. Porque é minha pia. Eu tenho uma pia agora, gente. É uma coisa básica, mas quem me deu foi Deus. Foi uma coisa que eu pedi. E não murmurei por não ter. Eu podia lavar a louça numa torneira que fosse no chão. Mas eu não murmurei por não ter aquilo. Que foi o que o povo de Israel fez. Eles tinham a água para beber. Eles só não sabiam que aquela água curava. Que aquela água sarava por dentro. Por mais que elas sejam amargas. Por mais que elas fossem amargas. Eles não queriam beber porque elas eram amargas. Quem não gosta de tomar dipirona? Ninguém gosta de tomar dipirona. Mas o dipirona é que cura a febre. Abaixa a febre. E daí? Você vai ficar com febre? Você vai ficar doente? E não vai tomar dipirona? Foi mais ou menos assim. E essas plantas medicinais, elas podiam ter curado eles naquele momento. Curado da idolatria, curado do falso testemunho que eles tinham antes. Mas
eles não quiseram. Então muitas vezes nós não queremos a cura que nós mesmos podemos fazer. Porque em nome de Jesus a gente faz qualquer coisa, a gente pode fazer qualquer coisa. Porque Deus nos dá autoridade todos os dias, Ele nos dá autoridade. Porque a partir do momento que você abre o olho, você está ali ainda, é porque Deus ainda tem um propósito na tua vida. Se você abriu o teu olho hoje, se você acordou hoje, você tem mais um pouquinho para viver. E tem mais um pouquinho para fazer para Deus. Porque assim como nós fazemos para Deus, Ele também faz para conosco. E sempre vai ser assim. Então que venhamos a ter autoridade. Autoridade que Deus nos dá todos os dias. Outra coisa que Deus já manda aqui, fala logo. Quando nós nos batizamos, nós morremos para o pecado, certo? Nós morremos para o pecado e vivificamos para Cristo. Nascemos em Cristo novamente, através do batismo, não é? Mas, naquele momento em que voltamos à vida, nós realmente não sabemos o que a gente tem que fazer a partir daquele momento. Assim como eu aceitei Jesus novamente, eu queria mudar. O pastor foi lá, deu um discipulado, ia em casa, dava uma palavra, me ensinava o que era errado, o que era certo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer. Porque ela é o nosso manual de instrução para a nossa salvação. É o nosso manual. E na Bíblia diz que a gente tem que ungir os nossos membros. Porque o batismo não faz isso pra gente. Assim como Tito diz que a gente precisa mudar o nosso palavreado depois que a gente volta para Cristo. Não tem como eu pegar e chegar aqui. Vocês estão ligados que o bagulho é feio, né? O bagulho é estreito. Não tem como eu pegar e chegar e falar assim com vocês aqui. Porque eu tô falando da palavra de Deus. E tem que ser uma coisa sã. Tem que ser uma coisa que todos entendam. Então, no momento em que eu me batizo novamente, eu aceito Jesus novamente, eu não sei o que eu faço mais. A gente tem que ungir as nossas mãos para que a gente não peque com as nossas mãos novamente. Porque não adianta a gente nascer para Cristo de novo e as nossas mãos continuarem pecando. Os nossos pés continuarem andando por onde a gente peca. Os nossos olhos continuam pecando, vendo coisas que não é para ver. A nossa boca continua pecando e falando cada vez mais o que não devia falar. E a gente tem que ungir os nossos membros e entregar para Deus também. Porque nós entregamos o nosso espírito para Ele no batismo. E não os nossos membros. A gente tem que entregar os nossos membros para que a gente possa fazer a boa obra de Cristo, de todo o coração. Porque não adianta nada eu estar aqui em cima falando e fazendo do meu coração se as minhas mãos ainda pecam. Se a minha boca ainda fala coisas que não é para falar. Não adianta nada. Então que venhamos a ungir os nossos membros também para que possamos fazer a obra de Deus com excelência. Porque assim como eu disse no início, nós não somos nada. Nada. Temos convicção da nossa salvação, mas não estamos preparados para que Deus nos negue naquele dia. Não estamos nada preparados para isso. Então que todos os dias a gente possa burlar, vamos falar, enganar não, burlar o inimigo e confundir ele. Façam coisas que vocês não querem fazer. Coisas boas, né, claro. Não vai matar uma pessoa ali na esquina, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer. Não é isso, gente. É que vocês têm que fazer as coisas que são boas para com Deus. Temos que vivificar o Espírito. Porque entregamos o Espírito a Deus.
Que vivifiquemos o nosso espírito e não a carne. E que venhamos a andar mais pelo espírito e não pela carne. Glória a Deus. Para que Deus ele possa nos dar todos os dias a tua presença. A presença dele na nossa vida já vai nos bastar. E nesse momento eu entrego uma oportunidade, porque era só aqui que Deus mandou. Se eu continuar falando, vai ser de mim e não vai ser dele. Glória a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha entrado por aqui e tenha fechado desse lado. Se você escutou por aqui e saiu por aqui, ora um pouco mais. E se não gostou da mensagem, reclama com Deus. Em nome de Jesus.